Agora à tarde, o reitor da Universidade Federal do Piauí, professor Gildásio Guedes, conversou com o jornalista Roberto Araújo, do portal cidadeverde.com. Ele disse que defendeu junto ao Conselho a homologação da consulta pública. E o professor Gildásio também comentou sobre críticas que vem recebendo para postergar a divulgação do resultado da consulta pública da Universidade Federal do Piauí. Esse tempo todo é a primeira vez que eu estou falando sobre isso. Cuidando da gestão da universidade, eu sou reitor até o final do ano. Então eu não posso estar envolvido em celeumas que possam atrapalhar o bom andamento da universidade. Então eu fiquei calado, fiquei observando toda essa movimentação e eu fiquei também surpreso com essas colocações e essas coisas todas. Por onde eu passei eu fui eleito, eu tive a oportunidade de nomear diretores vinculados a mim, mas não nomeei diretores outros. Quer dizer, eu sempre tive um histórico de democrata dentro da universidade. Fui nomeado na eleição passada pelo presidente dentro da legislação. Se o presidente Lula quiser nomear qualquer um dos 3 da lista tríplice, ele o fará e a gente não pode dizer nada. Então, eu nunca disse nada sobre o processo, porque estava estudando o processo. Nós tínhamos uma comissão eleitoral que estava trabalhando, não concluiu a sua parte no que diz respeito a todas as análises, porque entendeu que quem deveria concluir era o Conselho Universitário. E o Conselho Universitário concluiu hoje. Então, o que sai de comentário é porque cada cabeça é uma sentença. Mas eu acatei todos com muita atenção, todos com muito zelo, pensando exatamente na Universidade Federal do Piauí. O advogado da Chapa 2, que foi a vencedora da consulta pública, Felipe Rona, está aqui no estúdio com a gente. Agora nós vamos saber os próximos caminhos desse processo, né? A professora Nadir já falava aí sobre o prazo de setembro para a apresentação desse relatório e também até a divulgação do nome, que deve acontecer entre setembro e novembro, para que em novembro, no dia 20 de novembro, não é isso, doutor Felipe? Boa noite, obrigada por estar aqui com a gente. Boa noite, Nádia. Dia 20 de novembro, a próxima direção da Universidade Federal do Piauí seja empossada. Bom, quais são então esses próximos passos? Até agora, judicialmente, não houve nenhuma necessidade, havia só um questionamento administrativo que foi suplantado com as discussões do Conselho de hoje, não é isso? Exatamente. O primeiro momento que tivemos foi a consulta prévia ou consulta pública, que até, inclusive, é uma faculdade dentro do processo eleitoral de eleição do reitor da universidade. Pela legislação, a universidade nem sequer seria obrigada a realizar a consulta pública, mas assim entendeu já um padrão que ela o faz e foi realizada a consulta pública. Então, a primeira fase ela foi resolvida uma vez que hoje houve a homologação do resultado obtido nas urnas. E segue-se a segunda fase, que é exatamente quando o colegiado máximo, que é o Conselho Universitário, delibera acerca de uma lista tríplice, que é quando vai se avaliar a possibilidade deste órgão, que é o colegiado máximo, através da deliberação da universidade, vai encaminhar ao Ministério da Educação para fazer a triagem e verificação da documentação e requisito dos candidatos que advirão nessa lista tríplice para encaminhar ao presidente da República para a devida nomeação. Bom, essa lista tríplice também é algo que vem sendo discutido, porque pode entrar na lista tríplice, inclusive pessoas que não estavam nessa consulta pública, não é isso? Exatamente, porque na consulta pública ela não tem um caráter vinculativo para a segunda fase. Ou seja, vai ser lançado um novo edital para ser processada a segunda fase, que é a resposta à decisão que advinirá do Conselho Universitário. Ou seja, os 3 que compuseram a eleição em consulta pública naturalmente estarão nesta segunda fase, mas outros candidatos, desde que atendam os requisitos, podem se lançar, ou seja, haverá uma segunda eleição, que é uma eleição restrita ao colegiado máximo, que é o Conselho Universitário da Universidade Federal do Piauí. Algum instrumento jurídico que possa ser interposto entre agora, julho e novembro, que possa atrasar esse cronograma? De fato, se alguma das chapas que tenha entendido
haver uma infringência legal dentro do procedimento, ou inobservância das regras do próprio edital e resoluções que regeram toda a eleição, podem sim se surgir ao judiciário questionar, certo? Mas é uma decisão interna corporis e o judiciário, para poder se imiscuir, ou seja, entrar na discussão, tem que haver alguma legalidade no procedimento, alguma ilegalidade patente para que o judiciário possa entrar na discussão. Bom, o senhor é o advogado da Chapa 2, doutor Felipe, e a professora Nadir estava falando agora que busca justamente que seja respeitada essa vontade, embora não seja necessária, né, essa vontade da consulta pública ou consulta prévia dentro da instituição, que é uma instituição gigantesca, né? São milhares ali de professores e alunos, como se formassem uma cidade dentro dessa comunidade universitária, né? Então é muita gente que dentro desse processo de consulta prévia foi envolvida. Sem dúvida, nós falamos de uma das principais instituições do estado do Piauí, que é a Universidade Federal do Piauí. E a consulta prévia, ela tem uma importância significativa, porque é quando o jogo democrático é efetivado, é quando os técnicos administrativos, docentes e discentes participam da votação. Porque quando vai para a segunda fase, é só o conselho, então é mais restrito. Quando eu tenho a consulta prévia, é quando se verifica a manifestação clara da democracia com a possibilidade de votos das categorias que fazem parte e constroem a Universidade Federal. Bom, a gente entendeu então um pouco desse processo, justamente porque a gente fala sobre isso, né, sobre a importância de colocar luz na Universidade Federal do Piauí, porque é realmente uma comunidade gigantesca, né, de milhares de pessoas, alunos e professores que formam essa instituição tão importante para o estado do Piauí. A gente vai aguardar então os próximos passos. Eu queria agradecer aqui ao Dr. Felipe Roney, que é advogado, conversando com a gente, então, sobre esse processo do que vem pela frente agora, a formação da lista tríplice, né, anunciada, então, pelo colégio, pelo Conselho da Universidade Federal do Piauí, a formação da lista, envia para o presidente da República, o presidente nomeia, e assim se conhece, então, a próxima administração da universidade. Muito obrigada. Eu que agradeço. Boa noite.